Quando eu recebi o convite para iniciar as filmagens na África do Sul, eu imaginava que seria uma viagem dos sonhos, mesmo porque tudo que eu tinha ouvido falar a respeito da África do Sul era que lá era um país de primeiro mundo, onde tinha muito dinheiro, belas paisagens, safaris, entre outras coisas que a gente costuma saber que acontece nos países de primeiro mundo. Eu achei que eu ia encontrar pessoas que, apesar de ter passado por conflitos, né, raciais, eu ia encontrar pessoas que, quando eu falo pessoas, brancos e negros dividindo o mesmo espaço num país. Eu não ia encontrar nenhum preconceito racial. Eu achei que ia ver o pessoal vivendo em paz. E eu estava muito ansiosa para ver o país, né, esperando de tudo. Esperando do bom e do ruim. Chegamos lá, era uma outra língua diferente, vários dialetos. E a primeira vez que eu saí com o Ezequiel para a rua, nós fomos num lugar que só tem negros, né, que só falam um dialeto. E eu de branca lá, então todo mundo ficou me olhando. Para mim andar na rua, no meio deles era normal. Aí vieram falar pra mim que é porque eu era uma branca, casada com... Lá eles consideram ele como um indiano. E como que isso podia acontecer? Então esse foi o primeiro impacto que a gente causou lá. Eu fui convidado para fazer imagem de um lugar onde eles servem comida, assistência social, distribuem medicamentos, distribuem roupas, de coisas que são arrecadadas aqui no Brasil. E parte é mantida pelo jogador Rafael. Eu topei porque me parecia que o meu serviço, a minha parte de captar a imagem, ia ser uma coisa assim que ia contribuir para isso. Quando eu fiquei sabendo o melhor da história, eu tive um choque, mas eu já estava em território sul-africano. Que na verdade eu estava indo para pegar imagens de conflitos que estavam tendo na região. Então eles tinham derrubado o lugar onde servia para distribuir alimentação, o lugar onde era a missão foi derrubado. Na verdade eu estava lá para capturar isso, para mostrar que estava sendo gerado ali um conflito. Fiquei lá de castigo 2 anos e meio. Eu chamo castigo porque para mim era uma violência eu estudar num colégio em que as pessoas só eram brancas, servidas por negros, e que os negros não tinham, que os negros que sustentavam o país não tinham o direito à escola. Durante as filmagens eu conheci um garoto que foi responsável pela aproximação dos outros garotos. Ele não falava inglês, meu inglês também não é lá aquelas coisas, então não fez muita diferença. Então o nosso papo era só por sinais. Eu falo, ó, comer, vestir. Ele falava, pronunciava a palavra na língua dele e a gente fez um contato. Eu fui aprofundando durante o tempo que eu voltava lá todos os dias e até que o pessoal falou, ó, ele é um garoto sozinho, a mãe dele trabalha com prostituição e ela tem AIDS e esse garoto não tem expectativa de vida. So the mother is not working. Bongani doesn't have a father. Bongani can't eat nicely like other children. Bongani doesn't have the same problem. But not Bongani, the mother. The mother should get that disease after she got Bongani. So the mother, she's not working. Bongani, he gets only the money for the grant, which is 200 rands a month. Doesn't have a uniform to go to school. There's no one who's looking after him. The mother, she's drinking. That's why always you see Bongani is looking like this. The mother is drinking too much. He's feeling sad today.
So Bongani, I don't know. E eu tentei convencer o cara do lugar a me levar para falar com a mãe dele, para ver como que ela estava precisando de alguma coisa e tal. Quando eu cheguei lá foi um choque, porque um dos clientes dela, dos programas, tinha espancado ela. E quando a gente chegou com o carro branco, que é muito semelhante da polícia, o pessoal saiu. E aí eu quase acabei me envolvendo na confusão. Eu sentei lá com ela, a gente conversou por cerca de 40 minutos. Ela reclamou do país, mas não queria que filmasse, porque ela estava muito deformado o rosto. E no meio da conversa ela ainda me falou leva meu filho com você para o Brasil, leva ele para o Brasil, ele quer ser jogador de futebol. Se ele for para o Brasil, ele vai ter futuro, aqui ele vai morrer. Mas ela chorou também. Chorou, vi ela chorando. Ela chorou. A idética. Isso é porque transmitiram pra ela, né, Val? Pois é, mas ela é uma idética, ela tem mais tato para lidar com isso aqui do que... Eu tô tentando fazer adoção numa criança num continente hostil, que os caras falam que é primeiro mundo. Nunca foi primeiro mundo isso aqui, cara. Isso aqui é só uma maquiagem. A África do Sul é uma maquiagem. Tirou a maquiagem, a realidade é essa que você viu. A mãe com a boca com um pedaço lascado, cortado. Nem foi tomar ponto, nem nada. Não tem condição. Não aqui, tem remédio, não tem nada. Tudo aqui é muito complicado. Tudo muito complicado. There's nothing on the street. The streets are dirty. There's no taps to get the water. There's no nothing. Children that get sick, they go to the clinic, they turn them back, they don't have a medicine. E lógico que não foram os 2 anos e meio que eu passei na África do Sul que mudaram a minha atitude. Eu acho que eu me revoltei ainda mais. Porque lá, se em Angola nós já tínhamos uma discriminação velada, igualzinha à do Brasil, lá nós tínhamos uma discriminação aberta. Nós frequentávamos lugares só para brancos, os trens tinham carruagens só para brancos, e os amarelos nem tanto, mas os negros eram mesmo discriminados. Aquilo para mim era assim, me dava uma sensação de tristeza, porque eles não eram gente como nós, eles não eram os donos da terra. O que nós, brancos, estávamos fazendo lá? Mas, infelizmente, o poder político é sempre maior que o poder pessoal. E nós tivemos que nos adaptar. Eu vi muitas coisas lá, muitas coisas com mulheres, com homens, com crianças. Então, às vezes, a mulher que a gente convivia, que se reunia com a gente, ficava grávida, e a gente acompanhava aquela gravidez, os 9 meses, né? Porque no Brasil, quando a mulher fica grávida, é uma festa. É enxoval, compra roupa. Então, o que eu podia ajudar essa pessoa, essa mulher, a gente ajudava e não esperava ver, né, aquela criança, a carinha da criança nascer com saúde. Nascia e dali 1 mês, 2 meses, a criança vinha a falecer. Já nascia com o HIV, com o vírus da AIDS, pegava uma infecção hospitalar, uma pneumonia, tuberculose. Então é triste isso, sabe? Você acompanhar a gestação de uma mulher, acompanhar o processo, levar para o hospital, ir visitar e de repente receber a notícia na sua casa que o bebê faleceu, né? I like better that snow housing or toilet is thinking. Ok.